Shalom Anashim Hakol Tov. Olá, pessoal, tudo bem? Bruhim Habaim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de hebraico. Isso mesmo. Hoje estaremos dando continuidade à nossa aula de verbos, tá bom? É, Na aula anterior, nós falamos sobre a introdução e características gerais dos verbos hebraicos, só relembrando aqui um pouco para que você entenda melhor essa aula de hoje, que é a continuidade, certo? Nós falamos que a forma mais simples da maioria dos verbos em hebraicos ela é a forma na qual estão listados no dicionário. E ela vem como a terceira pessoa do masculino singular, do perfeito kal. Como assim? Não entendi. Por exemplo, no dicionário, o verbo achal significa o quê? Ele comeu. Ou seja, comer. Só que você não irá encontrar no dicionário comer, simplesmente comer. Ele já vem conjugado na terceira pessoa, que é o quê? Terceira pessoa, ele comeu. Então, terceira pessoa do masculino singular, ele comeu, e perceba que eu não falei ele come, é ele comeu, ele andou, ele falou, certo? Ele matou, no passado, tá? Ele não vem conjugado na forma do infinitivo, tá bom? É, Falamos sobre isso aqui na aula anterior, certo? Falamos também que o- os verbos do perfeito kal, ele é o quê? Bissilábico, né? Uma das características do perfeito kal. Quais são essas características? Vamos lá, relembrando. Ele é um verbo bissilábico, ou seja, duas sílabas, com o quê? Três consoantes, olha só, três consoantes e duas vogais. A primeira sílaba, ela é aberta e recebe sempre um cametz gadol. Então, não é difícil, lembrem desse detalhe, tá bom? Três consoantes e duas vogais. A primeira vogal é um cametz, tá? Primeira sílaba aberta recebe um cametz. A segunda sílaba, ela é fechada e recebe por vogal um patá, certo? E quando essa última sílaba ela vem aberta, ou por um aleph ou um re, então esse patá ele será alongado a um kametz gadol, ou seja, você terá dois kametz quando essa última consoante for um aleph ou um re. Então vocês lembraram, né, desse detalhe. Muito bom, excelente. Lembrando também sobre uma exceção, tá? Uma exceção a esta regra, vocês devem lembrar que, às vezes, poderá vir um serê na última sílaba ou um rolem, isso mesmo, um rolem, tá? Um serê ou um rolem na última sílaba, tá? Essa é uma exceção, tá? Falamos sobre isso. E quando é que você vai descobrir, tá bom? Que vai facilitar para você descobrir isso aqui. Por que que tem um serê ou por que que ele recebeu um vôlei, né? E isso vai acontecer quando este verbo ele expressar um estado, né, ou uma qualidade, um estado ou uma qualidade. Aí sim ele vai ter por vogal um serê ou um rolem. Vai ser fácil de você identificar. Volta lá à aula um, né, essa primeira aula que você irá entender. Mas é muito interessante. Isso aqui não dá para você se perder, beleza? Falamos também sobre os verbos monossilábicos, tá? De uma única sílaba. O detalhe interessante aqui, que eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Só relembrando, pessoal, esses verbos monossilábicos, eles já não vêm mais conjugados na terceira pessoa do singular masculino, como os verbos bissilábicos, certo? Que foi o que ele comeu, né? A qual exemplo citei para vocês, mas ele vem conjugado no infinitivo, tá? Na sua forma do infinitivo. Por exemplo, mut, né? Mut, que é morrer, e não ele morreu, certo? Então, é um verbo monossilábico, tem um vav no meio, uma vogal, então, ou seja, você não irá conjugá-lo
como ele morreu, e sim como morrer, né? Entrar, não é ele entrou. Então, olha só a diferença do bissilábico, né, para o monossilábico. Também é fácil e simples. Pois bem, dito isto, vamos então dar início então à nossa segunda parte dessa aula. Como identificar que um verbo é fraco ou ele é forte? Vamos lá então. Os verbos hebraicos são classificados em fortes ou fracos. Um verbo forte tem três consoantes na terceira pessoa do masculino singular do perfeito Kai. Esta é a forma usada para os verbetes no dicionário. Assim sendo, os verbos com vogais no meio devem ser classificados como verbos fracos, ok? Veja bem. Teve uma vogal no meio, já não é mais um verbo forte, e sim um verbo fraco, tá bom? Pois a forma do verbete no dicionário terá somente duas consoantes, ou seja, é um verbo monossilábico, nós começamos a falar sobre eles na aula anterior, tá? Então, os bissilábicos têm o quê? Duas sílabas, certo? E os monossilábicos, uma sílaba. Esse verbo monossilábico teve uma vogal no meio, ele é um verbo fraco, tá? Então, olha só. Além desses casos, um verbo é considerado fraco quando uma ou mais de suas consoantes são guturais. Ou seja, além de ele ter uma vogal no meio, se esse verbo também tiver uma gutural, ele será um verbo fraco. Se tiver um aleph, ein, re, het ou resh, ok? Grava isso, anota isso aí, por favor. Vão precisar na hora do exercício. Quando será considerado um verbo fraco? Se no meio tivermos uma vogal, se tivermos, ainda que não tenhamos uma vogal, mas a gente tem aí uma gutural, aleph, ain, re, ou het e resh. Então, esse verbo também será considerado fraco. Tem mais. Um verbo também é fraco se começar com vav, olha só, um vav, começou com vav, ele é fraco. Iode, ele é fraco. Ou se tiver também o quê? Um nun, ele é fraco. Vav, iod e nun. Viu quanta informação nessa segunda parte, já agora no início? Então, anotem, tá? Ou quando a segunda e a terceira consoante forem iguais, ou seja, uma consoante geminada, dupla, tá? Repetida, tá bom? Considera-se um verbo fraco quando a segunda e a terceira consoante elas forem idênticas, forem iguais, certo? Os verbos que terminam com re e os verbos que começam ou terminam com aleph podem ser considerados verbos fracos. Viu só quanta informação? Anotaram aí? Anotaram, né? Então, esses verbos, eles são classificados como fortes e fracos, certo? Vamos dar continuidade. Todos os verbos fortes são agrupados em uma só classe. Por outro lado, os verbos fracos são agrupados em 10 classes diferentes. Os primeiros gramáticos nomearam as várias classes de verbos fracos, usando como base um verbo modelo, escolhido para este propósito. Poderia ter escolhido qualquer verbo com três consoantes ou radicais triliteral para servir de base para os nomes, mas a sua preferência caiu sobre o verbo paal. Anote aí esse verbo paal, que significa ele fez. Então, paal é o verbo modelo escolhido, tá bom? Para classificarmos estes verbos fracos. Perceba que no verbo paal,
ele já tem uma gutural no meio, tá? Lembra que nós falamos que se o verbo ele tiver uma gutural, ele é considerado fraco? Pois bem, aqui no próprio radical, né, do verbo modelo, você já tem uma gutural aí no meio, que é o eine. Então, aqui, paal, ele fez, certo? Esse é o verbo modelo escolhido para classificar os verbos fracos. Paal, tá? Anotem esse nome aí. Os verbos fracos foram organizados em classes distintas de acordo com a posição do radical. Posição do radical. Isso mesmo que nós acabamos de ler, taal, tá bom? É, radical fraco, na sequência das letras consoantes dos verbos do verbo modelo. Assim, um verbo com uma gutural no começo. Lembra quando eu falei, quando o verbo começar com aleph, o re, tendo uma gutural no começo, seja ela qual for, esse verbo ele foi chamado de pegutural. Por que pegutural? Perceba que a primeira letra do verbo modelo, paal, começa com o quê? P, é um P. Então, perceba que se a palavra estiver começando, o verbo começar com uma gutural, esse verbo será nomeado como P gutural. Por que P gutural? Porque a primeira consoante do verbo modelo, do radical, é um P. Ou seja, P o quê? Gutural, porque a primeira letra do verbo a qual você estará lendo começará com uma gutural. Um, um verbo com uma gutural no meio, tá? Será o quê? Eine gutural. Por quê? Porque a segunda letra do radical, ela tem no meio o quê? Um eine. Então, será nomeado como eine gutural. A segunda letra, ou seja, teve no meio uma gutural, você irá classificá-lo como eine gutural. E com uma gutural no fim será classificado de lamed gutural. Por quê? A letra do final é um lamed, paal, tá vendo? Lamed no final. Então, se no final do verbo ao qual você estará lendo possuir uma gutural no final, você irá classificá-lo como lamed gutural. Ah, mas o lamed não é gutural. Sim, sabemos que o lamed não é gutural. Porém, todavia, o verbo ao qual você está lendo tem na última, no final, uma gutural, portanto, você irá classificá-lo como lamed, porque lamed é a terceira letra do verbo modelo. Lamed, lamed o quê? Gutural, porque a última letra do verbo ao qual você está lendo é uma gutural, então é lamed gutural, tá? P gutural, quando for a primeira letra de um verbo gutural, você vai classificá-lo como P gutural. Se a segunda letra do verbo ao qual você estiver lendo for uma gutural, então você irá classificá-lo como eine gutural. A terceira letra, a última letra no final, é uma gutural, então você irá classificá-lo como lamed gutural. Pois bem, vamos dar sequência. Creio que vocês já entenderam, tá? Essa parte é complexa um pouco, mas logo vocês entenderão, tá bom? Muitos gramáticos modernos preferem designá-los simplesmente como primeira gutural, segunda gutural e terceira gutural. Isso nós veremos daqui a pouco. Essa é uma forma mais simples e fácil, mas nós vamos começar pela forma mais difícil, tá? Que é o paal, tá? Paal, primeira gutural, segunda gutural, né? E a terceira gutural. P gutural, eine gutural e lamed gutural. A seguinte tabela, deixa eu apagar aqui os rabiscos. A seguinte tabela mostrará o sistema tradicional e o moderno de nomenclatura das várias classes dos verbos, ok? Então, pegutural, anigutural e lamegutural. Então, esse é um sistema tradicional, tá? A qual você irá estudar primeiro. Depois, nós iremos estudar o modelo, o moderno, tá bom?
é o sistema moderno, que é o quê? Primeira gutural, segunda gutural e terceira gutural. Vamos lá, então. Prestem bastante atenção aqui nos modelos, tá? Nos verbos aos quais eu estarei mostrando a vocês e vocês irão entender perfeitamente porque P gutural, Ein gutural e Lamed gutural. Pronto, vamos lá então ao verbo modelo PAL no sistema tradicional. Primeiro iremos aprender o sistema tradicional, que é um pouquinho mais complexo. Entendendo este aqui, o outro é mamão com açúcar. Pois bem, aqui nós temos o verbo amad, amad, que significa tomar posição. Amad, amad. Lembra quando eu falei para vocês que o verbo bissilábico ele tem duas sílabas, pererê, papapá, e a sílaba tônica ela cai aonde, gente? Na última sílaba. Então você não vai ler amad, e sim amad, amad, tá? Tonifica aí, só relembrando, tá, pessoal? Para que vocês leiam corretamente. Então, amad, ele é o quê? Pegutural. Alguém sabe me dizer por que ele é pegutural? Pegutural. Por que que ele é pegutural? É classificado como pegutural. Perceba que a primeira consoante do verbo amar, que significa tomar posição, amar, ele tem no início um ein. O ein é uma gutural. É uma gutural. Então, foi classificado como pegutural porque o ein, ele é uma gutural, certo? E Paal é o verbo modelo. A primeira letra do verbo modelo é um P, P. Então, isso significa que o Aine, ele é o quê? P gutural. Por quê? A primeira consoante do verbo modelo é um P. Então, é o quê? P gutural. O Ain é uma gutural. Então, P gutural. Você sempre vai voltar lá no verbo modelo, tá? E classificar aqui, ó, o verbo, tá bom? Então, Ain vai ser o quê? P gutural. Porque é a primeira consoante do verbo modelo, tá? Ele é o radical, tá? Aqui, ó, o radical, paal, tá? Então, você vem aqui no verbo amad. Começou com uma gutural, então ele será classificado como P gutural. P gutural. P de paal e a gutural da consoante Ain, que é uma gutural. Beleza. Vamos aqui agora em shal. Shal, que é um Ain gutural, que significa shal, perguntar. Sha'al, ele foi classificado como Aine gutural. Por que Aine gutural? Vamos lá, vamos ver se você está entendendo, compreendendo essa aula. Por que um Aine gutural, pessoal? Aí você fala assim, eu não sei, não tem nenhum Aine, né, no verbo Sha'al. Não tem nenhum Aine, certo? Mas ele tem uma gutural. Cadê a gutural? Está no meio, é a segunda letra. Aleph é uma gutural e ela foi classificada como Aine gutural, porque a segunda letra do radical, tá? Ele é um Aine. Por isso você não irá falar Aleph gutural. Não, você vai falar o quê? Aine gutural. Primeiro vem o quê? O Aine, que é a raiz do modelo, tá bom? É o radical. Então, é a segunda letra, um Aine. Então, você volta aqui no Sha'al, a segunda letra do verbo é uma gutural. Então, você vai simplesmente falar o quê? Eine, tá aqui, ó, eine, gutural, que é do Aleph, que é uma gutural. Entenderam? Vamos, mais um aqui. Aqui, nosso terceiro verbo, shalar. Shalar significa enviar. Shalar, enviar. Foi classificado como, opa, embaixo, a terceira. Lâmede gutural. Por que lâmede gutural, pessoal? Chalar. Lâmede gutural, tá? Porque aqui a terceira letra do verbo, você tem uma gutural, e é o rete. É uma gutural. Então, a terceira letra da raiz é um lâmede. Então, você irá classificá-lo como lâmede gutural.
tá bom? Lamed gutural, porque a terceira letra do verbo xalar é uma gutural. Então, você pega é, a terceira letra, tá? Do modelo aqui, ó, de Paal, que é a terceira letra, o radical, e classifica como lamed gutural, porque tem uma gutural no final. Vamos mais aqui. Ahal. Ahal, que quer dizer comer. Comer. Ahal. Ou seja, ele comeu, tá, pessoal? Quando eu falo assim, ele é comer, mas é ele comeu. É assim que vem conjugado. Mas aqui nós vamos simplificar, tá bom? Ahal é comer. Alguém sabe me dizer, agora vamos lá, começar a engrossar aqui. Alguém sabe me dizer por que ele foi classificado como P-Aleph? P-Aleph? Vamos lá, diga para mim. P-Aleph. P, vocês já sabem que é o quê, gente? A primeira letra, tá? Vou anotar aqui para vocês, para facilitar. Pal, é a primeira letra do verbo modelo. Então, tá, tudo bem, até aqui eu já entendi. No início tem uma gutural, então tá, é P, P do primeiro, da primeira consoante do verbo modelo. P não seria P gutural? Por que que escreveram P aleph? Para complicar a cabeça do aluno, para confundir a cabeça do aluno. Simplesmente é isso. Você pode falar P gutural, simplesmente P gutural, tá? Mas aqui o gramático ele quis complicar um pouquinho, né, a mente do aluno, confundir um pouquinho a mente do aluno, mas fique tranquilo, porque não há confusão. Simplesmente você pode falar P-Aleph, como também você pode falar P gutural, porque é uma gutural que está no início. E o P você já sabe que vem de quê? Da raiz da palavra, né? Do verbo modelo Paal. Então, P-Aleph ou P gutural, tá bom? Aqui, por exemplo, um RET, né? Poderia ser Lamed RET, né? Lamed, que seria o que? A terceira e a última consoante, né? E o RET que seria a última, Lamed Het. Seria mais fácil, na verdade, né? Mas aí eles colocaram o quê? Lamed gutural, porque é uma gutural a última consoante. Então, de igual modo aqui, ele já quis confundir a sua mente, colocando P Aleph, né? P, que é o P de Paal, que é a primeira consoante do verbo modelo. P Aleph, Aleph porque está no início, mas pode ser o quê? P gutural, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Creio que você está entendendo perfeitamente. Ficou feio esse nome Paalo, né, gente? Ficou feio demais, gente. Estou escrevendo com o mouse, não tem como escrever bonitinho, não, tá bom? Mas eu vou tentar escrever aqui menos feio. Mais um P aí bonito aqui, ó. P, mais um Cametz, pá. O Aine, ficou feio, mas dá para entender. E o Lamed, mais uma vez, tá bom? Vamos aqui a mais um verbo, matzah. Matzah, ele quer dizer alcançar, encontrar, ou ele alcançou, ele encontrou. Matzah. Foi classificado como Lamed Aleph. Agora, por que Lamed Aleph? Alguém sabe me dizer? Diga para mim, por que Lamed Aleph? Perceba que o Aleph é a última consoante do verbo, tá? Matzah é a última consoante e ela é o quê, gente? Uma gutural, tá? É uma gutural. Se ela é a última, então você já sabe que a última letra do verbo modelo é um Lamed. Por isso foi classificado como Lamed Aleph, poderia ser Lamed gutural. Isso mesmo, eu sei que você está entendendo. Se você falou isso, você acertou. Eu sei, você é inteligente, você é muito inteligente. Eu sei que você já entendeu e você, antes de eu perguntar, você já tinha dado a resposta. Você falou Lamed gutural ou Lamed Aleph, certo? Vamos a mais um aqui, ó. Baná, baná, baná. Aí é Lamed Re, certo? Lamed Re. Por que Lamed Re? Porque Lamed é a última consoante, tá? Do radical, do verbo modelo. Re é a gutural que está no final, é a última letra. Pode ser o que, gente? Lamed gutural, tá? Ou Lamed Re. Simples assim, tá bom? Pode ser lame de re ou lame de gutural. Igual modo aqui, ó. Lame de aleph ou lame de gutural.
Então, vamos aqui a mais um. Tenho aqui, ó, Nafal. Nafal foi classificado como Penun. Nafal significa cair, metir, ou seja, ele caiu, ele metiu. Beleza? Sempre lembrando que ele vem com conjugado na terceira pessoa do masculino singular. Ele caiu, ele metiu. Então, vamos lá. Nafal foi classificado como Penun. Aí você olha assim e se confunde todo. Mas por que Penun? Penun. Aqui não tem. Por que Penun? Não tem nenhuma gutural. Né? Aqui tem alguma gutural? Não, não tem. Mas lembra que nós estamos falando sobre os verbos fracos. Quando é que esse verbo será classificado como fraco? Vocês lembram que eu falei para vocês que quando ele tiver uma vogal no meio, quando este verbo tiver um aleph no início, no final, re no início, re no final, quando tiver uma gutural, será um verbo fraco. E também quando começar com o quê, gente? Com um nun. Olha só aí o nun. Na fal. Aqui no início você tem um nun. Então, mesmo o verbo não tendo nenhuma gutural, ele será considerado fraco porque ele começou com nun. Então, nun, tá? É um verbo fraco. Na fal é um verbo fraco porque começou com uma consoante nun. Beleza? Então, você irá classificá-lo como P-nun. P, porque é a primeira consoante do verbo, né? Da raiz do verbo modelo. Penuna, porque o nun está começando, está no início, é a primeira letra do verbo e é a primeira letra do verbo modelo. Penun. Ótimo, creio que vocês entenderam perfeitamente. Gente, vocês são inteligentíssimos. Não me canso de dizer isto. Mais um verbo, vamos lá. Chuve. Chuve significa o quê? Ele voltou, retornou, ou seja, voltar, retornar. Então, chuve aqui foi classificado como Ein Vav. Por que Ein Vav? Agora, pessoal, presta atenção. Eu não vou dizer um Ein gutural e nem vou dizer o que aqui anteriormente, Nun gutural. Não, porque o Nun vocês sabem que não é uma gutural. Então, aqui sim eu vou poder falar penun. Penun. Aqui embaixo, chuva, eu vou falar ein, vav. Não vou falar ein gutural, porque aqui não é uma gutural. E sim é uma vogal no meio. Lembra que eu falei que quando o verbo tiver uma vogal no meio, ele é um verbo fraco. E é o quê? Monossilábico. Só tem uma sílaba. Por que que só tem uma sílaba, Florisa? Porque a quantidade de sílaba vai depender da quantidade de vogais. Se eu tenho duas vogais, eu tenho duas sílabas. Se eu tenho uma vogal, eu tenho uma sílaba. Então, aqui é um verbo monossilábico. Então, eu vou falar o quê? Eine, por que eine? Porque eine é a segunda letra, ó, do verbo modelo. Tá aqui, ó. O eine é a segunda. Então, você vai pegar o quê? Eine, que é a segunda, ó. Tá no meio, tá vendo? Eine, o quê? Vav. Eine, vav, certo? Porque temos um Shurek no meio, o Vav, que é o nosso U. Chuv, Ein, Vav. Entenderam? Vou escrever aqui novamente o Paal, que é para você não se perder nas explicações. Eu quero que você entenda mesmo, de verdade. Vamos escrever aqui, Paal. Ficou feio, eita. A gente faz ele ficar menos feio. Pronto, ficou. Temos aqui, pessoal, aqui não é shim. Deixa eu apagar para não confundir vocês, tá? Aqui é o sin. Vou colocar o tracinho, o pinguinho aqui do lado correto, do lado esquerdo. É sin, tá bom? É sin, certo? O que que significa sim? Sim significa colocar. Ele colocou, tá? Sim. Foi classificado como Ein Iod. Por que Ein Iod? Ein, porque a segunda letra está no meio do verbo modelo e o Iod está no meio, percebe? Nós falamos que quando um verbo, ele possui um Vav, possui um Iod, possui um Nun, ele é um verbo fraco. Então, veja que o Iod está no meio do verbo, da palavra, e
o Aire está no meio, tá bom? Do verbo modelo. Então, acho que vocês entenderam perfeitamente. Sim é classificado como Ein Iod. Ok. Por quê? Porque o Ein é a segunda letra do verbo modelo, ó, Paal, tá bom? E o Iod está no meio do verbo, ok? Sim. Bora lá, da continuidade. Temos aqui Yashav, que significa Yashav, significa permanecer, habitar. Ele habitou, ele permaneceu. Então, e a chave permanecer foi classificado como P iod. Agora diga para mim, por que P iod? Vamos lá, tá fácil. Se você não entendeu até aqui, você não vai entender mais não. Mas vai entender porque eu vou enfiar isso aqui na sua cabeça de qualquer maneira. Vamos lá? P iod. Por que P iod? P, porque é a primeira consoante do verbo paal, do verbo modelo, iode, porque iode é a primeira consoante, né, do verbo e a chave. Então, você já sabe que quando começar com iode, quando tiver um iode, é um verbo fraco. Se ele está no início, então você vai classificá-lo como P iode. P, por ser a primeira consoante do verbo modelo. Per iode. Você não vai falar P gutural, porque aqui o iode não é uma gutural. Você não vai falar aqui Ein gutural, porque o iode que está no meio não é uma gutural. Pois bem, vocês já entenderam isso. Melhor do que isso, só dois disso, né? Vamos lá, então. Temos aqui Savav. Savav. Savav, que significa cercar, dar a volta. Então, Savav foi classificado como Ein duplo. Agora, por que Ein duplo? Lembra que eu falei para vocês que o verbo ele será considerado fraco quando ele tiver também uma letra, a segunda e a terceira letra repetida, geminada, tá? Então, aqui é é duplo, tá? Ein duplo. Então, aí tá o duplo. Ein duplo. Ó, ein, que está no meio, é a segunda consoante do verbo modelo, tá bom? Ein ou ein duplo. Levava. É, levava coração, perdão. Savava, que significa cercar, dar a volta. Vamos lá? Agora nós vamos passar para a alternativa moderna. Lembra que eu falei que vocês iriam aprender, primeiramente, o sistema tradicional, né? Foi este aqui que vocês aprenderam agora, a parte mais complexa, que eu creio que agora não é mais complexa, vocês já entenderam, né? Já entenderam porque P gutural, Ein gutural, Lamed gutural, P gutural, porque a primeira letra do verbo é uma gutural, Ein gutural, porque a segunda letra do verbo é o Ein e faz parte do Paal. É só memorizar aquele nome do verbo modelo, Paal. Tá vendo? E o Lamed, terceira letra, Lamed gutural, porque a terceira letra do verbo modelo é um Lamed. Agora vamos para a parte mais fácil. Ou seja, você pode classificá-lo desse modelo, dessa forma que eu mostrei para vocês, porém, tem uma forma mais simples, mais chique também, eu acho, né? O mais simples. Vamos lá, é mais chique. Vamos lá, então, para a alternativa moderna. Designação numérica, primeira, segunda e terceira, ok? Vamos lá, é assim que você vai classificar. Olha só, os mesmos verbos, tá bom? Amad, o mesmo verbo. Você irá classificá-lo como primeira gutural. Por que primeira gutural? Olha só como é mais fácil. Porque a primeira letra do verbo amad é uma gutural e a primeira, vou escrever aqui mais uma vez. Paal, tá aqui de novo para você não esquecer. Paal, porque a primeira letra do verbo modelo é um P, tá? Mas aqui tá, foi classificado. Primeira gutural, bem mais fácil, né? Primeira gutural. Tá aqui, ó, P de Paal. Shaal, tá escrito aqui, ó, segunda gutural. Por que a segunda gutural? Porque a segunda letra do verbo é uma gutural. E o que? O Aine, tá vendo aqui de Paal, é uma gutural. A, tá aqui, ó, Aine, Paal. Ou seja, foi classificado como segunda gutural.
tem uma gutural no meio, segunda gutural. Xalar, xalar, a terceira consoante é uma gutural, então aqui, ó, terceira gutural. Olha como tá bem mais fácil, ó. A hal, a primeira consoante é uma gutural, então tá aqui, ó, primeira gutural, ou primeiro aleph, tá? Primeiro gutural ou primeiro aleph. Temos aqui matzá. Ó, terceira consoante é uma gutural, que é o nosso aleph, você vai classificar como terceira gutural ou terceiro aleph, tá bom? Muito simples, muito fácil. Nem vou enrolar muito aqui, porque vocês já entenderam. Baná, baná, ó, a terceira consoante aqui é um ré, então é o quê? Terceiro ré ou terceira gutural, tá vendo? É muito fácil. Terceiro ré ou terceira gutural. Nafal, nafal, começou com nun, é um verbo fraco, é a primeira consoante do verbo, então é o quê? Primeiro nun, não é primeira gutural, porque o nun não é gutural, né, gente? Então, por favor, primeiro nun, beleza? Chuve, a segunda aqui do meio é uma vogal, tá? É o U, então vai ser o quê? Segundo vav. Cuidado para não falar segunda gutural, porque aqui não é uma gutural. Então, é segundo vav, beleza? Creio que vocês entenderam. Ou também eles são considerados, gente, ó, como verbos ocos. Tá escrito lá no PDF também isso aqui, ó. Nós lemos tá? Verbos ocos, tá? Com uma vogal no meio, verbos ocos. Só relembrando aqui, ó, coloquei aqui bonitinho para você não esquecer, né? De fato, a gente nem comentou mais, né, no decorrer dessas explicações, mas tudo bem, não vem ao caso, não tem muita relevância isso. Então, vamos lá. Então, segundo, vav, porque você tem aqui uma vogal no meio, que é o vav. Agora aqui, ó, sim, temos aqui, ó, segundo iode, você não vai falar segunda gutural, porque o iode não é uma gutural. Tá aqui no meio, ó, segundo gutural, porque o, o, o verbo paal, a segunda consoante, ela é um aine, né, do verbo modelo lá, do verbo fraco. Então, aqui é segundo iode. Beleza, perfeito. E a chave, primeiro iode, ó. Por que primeiro? Porque está no início, a primeira consoante. Primeiro iode, é um verbo fraco. Pronto, e temos aqui savav, ó, que é aqui é o nosso segunda consoante. Savav, que é o quê? Duplo, então é o verbo que geminado. Verbos geminados, isso mesmo. Pronto, acredito que vocês já entenderam tudo, né? Não ficou dúvida, creio eu, foi muito fácil. Esse segundo sistema aqui foi bem mais fácil, né? Essa alternativa moderna, bem mais fácil, certo? Então, agora vamos fazer aqui os exercícios para. Tá aqui a tradução, tá, pessoal? Ó, tradução dos verbos aos quais nós acabamos de conhecer, tá? De nomeá-los, tá bom? Então, tem aqui, ó, amad, tomar posição, sha'al, perguntar, shalar, enviar. Então, tem todos eles aqui para que você depois memorize-os, tá? Vamos agora ao nosso exercício. E isso é fácil, né, pessoal? Você vai fazer o quê? Indicar se o verbo ele é fraco ou forte, tá? Você vai colocar FR aonde for fraco e FO aonde for forte, tá bom? Vamos lá, eu quero que vocês façam este exercício. Vamos lá, então, aqui eu tenho ahal, ahal, ele comeu. Esse é um verbo fraco ou é um verbo forte? Vamos lá? Um, dois, três. Já respondeu? Ele é o verbo fraco. Por quê? Porque ele tem um aleph, uma gutural no início, né? Então, aqui dá para você já ir treinando aí, falando P gutural, né? Ou P aleph, tá vendo? P aleph, porque o P é a primeira consoante de Paal, tá bom? E o aleph é uma gutural e é fraco. Então, P gutural, beleza. FR, tá bom? Não vou responder, depois vocês respondam. Quer dizer, vou respondendo aqui agora, mas depois vocês marquem aí no caderninho de vocês, na apostila, tá bom? Temos aqui, ó, bo. O que que significa bo? Ir,
entrar, é um verbo fraco ou é um verbo forte, pessoal? Tá muito fácil, né? Muito fácil mesmo. Tá aqui, ó, tem uma gutural, tá vendo? Ainda tem uma vogal no meio, é um verbo fraco. É, bará, olha só, bará. Ele criou, tá? É do verbo criar, tá vendo? É um verbo fraco ou forte? É um verbo fraco porque você tem uma gutural, P Aleph, ou P, Lamed Aleph ou Lamed gutural, tá vendo? Vamos lembrando aí, ó, a última consoante, já vão relembrando aí, gente, ó, do verbo paal, Lamed gutural ou Lamed Aleph. É, temos aqui, ó, gadal. Ele era grande. Ele é um verbo fraco ou é um verbo forte? Vamos lá? Tem alguma gutural aqui? Lo. Não tem gutural. Tem algum iode? Não tem iode. Tem vav? Não tem vav. Tem nun? Não tem nun. Então, esse é um verbo forte. Beleza, forte. Iadá. Yadá, ele soube ou ele conheceu. É um verbo fraco ou forte? Gente, é um verbo fraquíssimo, né? Além dele ter uma gutural no final, ele começa com iod. Então, é fraquíssimo, tá bom? E a chave, ele se sentou. Então, é um verbo fraco ou forte? É um verbo fraco porque começa com iod. Ele escreveu, katav. Katav é um verbo fraco ou é um verbo forte? Procure aí uma gutural. Tem? Katav? Não, não tem. Tem alguma letra dupla aí, geminada? Tem? Tem não. Tem iod, tem vav, tem nun? Não. Então é um verbo forte. É lavash. Lavash, ele vestiu. É fraco ou forte? Tem gutural? Não. Tem iod? Não. Tem vav? Não. Tem nun? Não. Então é forte. Lacar, ele tomou ou ele pegou? Lacar, é fraco ou forte? Tem gutural? Tem. Então tá aí explicado. É um verbo fraco, ou seja, lamed het ou lamed gutural, tá bom? Assistam essa aula quantas vezes forem necessárias, tá? Tem mais aqui, ó. Depois vocês respondam, ó, coisa boa. Tem muito exercício aqui para vocês, tá? Treinarem, praticar. Marquem aí se é fraco, se é forte. De preferência, vocês vão falando aí, anotando. P gutural, Aleph gutural, como é que fala? Aine gutural, perdão. P gutural, Aine gutural, Lamed gutural, Lamed Re, Lamed Aleph. Façam aí da melhor maneira possível, tá bom? E podem mandar para mim, tá? Eu irei corrigir e vamos ver aí quantos pontos você acertou. Creio que você entendeu essa aula aqui perfeitamente, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Estudem, tirem suas dúvidas, qualquer coisa, deixem lá no grupo que eu irei corrigir, tá bom? Shalom, ulehitraot. Paz e até breve.